Olá, seu resumo semanal do mercado. Eu sou Laércio Comaro, hoje, 25 de março. O que anda rolando de informações do mercado? Venda a varejo, aqui não só móveis, tá? Em geral. Venda no varejo subiu 0,6%, segundo o Boa Vista, de fevereiro em relação a janeiro. Ótima notícia. Estamos falando numa sequência de 5 quedas. Depois de 5 quedas, o varejo dando fôlego, mostrando sinais que está vivo. Variação no ano, em 12 meses, nula, ou seja, não cresceu, mas também não caiu. 0 a 0 agora já é até um bom resultado, né, pessoal? Em compensação, Diário do Comércio, dando informações aqui de que as vendas do varejo na capital paulista perderam ritmo no início de março. Recuou quase 12% na primeira quinzena, comparada com fevereiro. Mas vamos lá. Esse comparado com fevereiro, se for comparar com março do ano passado, nós temos até um crescimento de 15%, mas em março do ano passado havia muito lockdown e isso atrapalhou muita coisa. O porquê essa queda? Segundo os economistas, a perda do poder aquisitivo causada por conta da inflação, desemprego e a elevada taxa de juros. É interessante porque, juntando isso, as informações que a gente vem passando semanalmente, coincide com o mesmo argumento, a visão é a mesma. E a expectativa dele também é que as medidas do governo voltadas à injeção de recursos na economia possa reverter o quadro. Ou seja, essa dinheirama que o governo promete injetar, não só federal como estadual, nos próximos meses pode dar um fôlego um pouco melhor. E como é que está a venda na indústria? Dois comparativos, e todos eles aqui em quilo. Média móvel de faturamento por quilo das indústrias filiados ao AAD, ele veio se mantendo. Nós estamos falando, se mantendo em relação à última semana. Em relação ao mesmo período do ano passado, estamos com uma queda real de 34,5%. A gente percebe que a curva que ocorreu aqui está muito parecida com a curva no ano passado. Tomara que não se mantenha igual, porque logo após essa curva no passado houve uma estabilidade baixa. Eu fiz um indicador também essa semana para alguns empresários do próprio Grupo AD, onde nós pegamos o faturamento em peso do grupo, a média em 2019, colocamos como 100% e comparamos de lá para cá como foi, para você poder ter uma ideia do quanto cresceu ou de quanto nós temos de ociosidade no mercado. Pois bem, no final de 2020, chegamos a ter aqui 48%, 49% a mais do que a média de 2019. Fechou o ano com 13% a mais em 2020, 2021 com 12% a mais. Janeiro, começamos com 73% apenas, fevereiro 85%, eu acredito que março também vá para os 85%. Lércio, 85% de peso em relação aos 100 que nós tivemos em 2019 são apenas 15%. Não era para estar se sentindo tanto no mercado. Sim, mas quando nós comparamos com o final de 2020, que chegou a bater 150, estamos falando em metade do faturamento da capacidade produtiva das indústrias. Elas vieram se preparando para produzir muito mais e agora, na maioria das vezes, tem matéria-prima. Por isso a gente acaba sentindo muita reclamação do desespero que isso cria no mercado, de quanto isso pode sacrificar margens. Muita atenção, agora é hora de chamar o contador, chamar o financeiro e fazer cálculo. Cuidado, cuidado para não comprometer a tua empresa com esse momento, com esse desespero. É delicado, mas nós precisamos. Outra informação bastante relevante do Grupo AD, quantos compraram e quanto comprou. Então, a quantidade de cliente comprando e a média dele. A quantidade de lojistas que compraram em fevereiro foi maior do que dezembro e janeiro, graças a Deus já veio aqui um crescimento, ainda é baixo em relação ao que nós tínhamos, mas olha como já melhorou. E o ticket médio também deu uma melhoradinha em relação ao que nós tínhamos em dezembro e janeiro. É importante que tenha melhorado o ticket e a quantidade, não que o volume disso tudo ajude, mas parou de cair e voltou a crescer. Você sabe se a tua quantidade de cliente e o teu ticket médio subiu? Você sabe se você está perdendo cliente ou não? Se está faltando informação para você, conversa com a gente na D, que fica mais fácil de administrar o negócio. E o consumidor, peguei aqui uma senhorinha armada, esse consumidor está tentando dar tiro para qualquer lado. Nós somos esse consumidor também. Matéria da CNN destaca bem grande: endividamento por cartão de crédito atinge 72% dos consumidores. Isso aqui é o que eu falo que eu não concordo bem a forma que foi abordado, tá? É o direito de cada jornalista, mas vamos lá.
Logo abaixo, em letra miudinha, apesar de elevada, a taxa era ainda maior em 2021, quando chegou a 81%. No meu ponto de vista, a manchete deveria ser: endividamento por cartão de crédito diminui de 81% para 72%. Concordam? O brasileiro está endividado. Tá, não deixa de estar. Semana passada eu passei alguns números disso. Ah, mas no cartão de crédito diminuiu. Então também não vamos jogar toda essa culpa, não. Prévia da inflação oficial para todos nós consumidores, aumentando 0,95%, segundo o IBGE. É um pouquinho menor do que nós tivemos 0,99% no mês anterior, fechando em quase 11% em um ano, ainda é alta até o final do ano. A partir do mês que vem, abril, maio, ela deve cair, porque entram indicadores menores, mas ainda muito alta. Os economistas projetam uma taxa de desemprego de 11% no ano, então o poder aquisitivo e a quantidade de gente trabalhando é o que importa. Desemprego está diminuindo, isso é importante. O Brasil deve finalizar 2022 com uma taxa de 11%, porém, sem recuperar a renda real do trabalho, atualmente prejudicada com o avanço da inflação. O que esses economistas do valor econômico estão dizendo é aquilo que a gente já vem falando para você aqui no resumo semanal há muito tempo. Esse Brasil, em dificuldade que nós estamos passando? Não. Não vamos criticar o nosso país, isso é mundial. Quer ver? Olha aqui essa manchete. O Banco de Portugal prevê que a taxa de desemprego caia para 5,9% esse ano. Ah, é menos do que o desemprego daqui. Tá, tudo bem, mas está caindo o desemprego porque também subiu lá. Prevê que a inflação suba para 4% esse ano, podendo chegar a 5,9%. Lércio, mas a nossa vai ficar em 7, 8, ainda maior. Sim, estamos falando em Portugal, inflação em euro. Pois parece muito que a notícia é igual se fosse aqui. E qual a dificuldade que existe lá, na Europa, no velho continente? Aumento da inflação de 22, associada à subida do preço das matérias-primas energéticas e outras. Manutenção de constrangimento, o português utiliza o constrangimento, mas na verdade é essa falta de material ou restrições da cadeia de abastecimento global, ou seja, faltam algumas matérias-primas que estão fazendo gerar inflação. Isso na Europa. Nos Estados Unidos, maior economia do mundo, pedido de auxílio-desemprego é o menor desde 69, eu não tinha nem nascido ainda. E isso está ajudando a manter a inflação dos salários. Opa, e é diferente. É diferente. Quando você tem um desemprego baixo, então o Brasil está indo para isso, a Europa também está diminuindo, os Estados Unidos já diminuiu demais o desemprego. Quando você tem uma taxa de desemprego muito baixa, uma economia querendo aquecer um pouquinho mais, faz com que a empresa pague mais para reter o funcionário ou o concorrente vem e tenta tirar. Isso faz com que haja ganho real. Toda a nossa esperança está nisso, gente. 100% está nisso. Se continuar havendo perca de poder aquisitivo, não fica bom para ninguém. Mas essa luzinha no fim do túnel, a nível mundial, mostra uma economia tentando recuperar. As pessoas querendo gastar, tendo condição, elas gastam. Isso faz com que gire o mercado e, quem sabe, diminuindo o desemprego, aumenta a renda também. Lércio, como vender para quem não tem dinheiro? Essa é a questão. A pergunta não é vender para quem não tem dinheiro. Quem não tem dinheiro, não tem dinheiro. Você vai entrar numa briga muito ruim. A pergunta melhor seria como alcançar a minha parte do bolso. Lembram? 250 bilhões de reais entram na economia todo mês do Brasil. A gente tem que buscar o nosso pedacinho lá desse mercado. Eu vou brigar com o meu concorrente que vende mesmo sofá, que vende colchão? Não. Vamos buscar isso de outros mercados. Sim, roupa, confecções, carro, viagem, o dinheiro está lá. Ah, mas é menor. Então, e a gente vai ficar esperando crescer? Nós temos que achar. E como fazer isso? Vamos lá. Aumento da oferta de frete grátis faz triplicar compras online de bebida e alimento. Então, quando você anuncia, por exemplo, uma campanha, isso já, lógico, voltado a consumidor, então é mais destinado a você lojista, mas quando você coloca um frete grátis, você dá um benefício do frete, triplica a venda. Esse site ensina como vender com frete grátis. Conheça a importância dessa estratégia. Mas, Lércio, frete grátis? Eu vou ter prejuízo. Não existe almoço grátis. Já ouviu essa frase, né? Nada sai grátis. Então, você está me dizendo que eu vou embutir isso no custo e o consumidor vai comprar mais porque ele foi enganado? Não vamos usar esse termo, mas tanto eu como você somos consumidores. E nós sabemos o quanto isso é importante. Não é que nós somos bobos ou queremos ser enganados, mas escolhemos sempre onde há vantagem. Se nós não percebemos alguma vantagem, nós não compramos.
E é assim que funciona. Daí eu fico com uma dúvida que eu quero compartilhar com vocês, em especial você lojista. Você tem amigo lojista? Manda para ele e pergunta sobre isso. Alta no preço do petróleo reforçou o Caixa da União em 37 bilhões. Sim, é um percentual, e isso fez com que aumentasse muito a arrecadação, inclusive dos estados. Não vai faltar dinheiro para injetar na economia. Mas essa não é a questão. Com esse dinheiro aqui, o que faz o governo também, com o aumento da arrecadação, redução de imposto. O ministro Paulo Guedes já anunciou e já está em vigor 25% de redução do IPI dos móveis, antecipou que vai reduzir talvez aí para 33%, não sabemos se os móveis entram ou não. E o porquê nós não usamos o argumento do IPI reduzido dessa vez? Vocês lembram quando nós tivemos IPI zerado? Que estardalhaço foi feito em relação a isso? Eu estou achando discreto demais. Lércio, mas é muito pouco o percentual do IPI. Isso não importa. Lembra a história do frete grátis? Nós temos que passar para o consumidor que agora nós temos um benefício para ele comprar móveis agora. É melhor ele comprar um móvel agora do que o carro. Mas, Laércio, o carro também diminui o IPI. Problema do consumidor. Faça a sua parte, se comunique. Comunique esse benefício. Utilize isso como argumento. Vamos pegar aquele pedacinho do bolso dele. Não é desonesto, pelo contrário. Outra coisa, trabalhamos um monte com feiras esse ano, com lançamentos, indústrias mexendo. Você, lojista, compareceu, está comprando novidade. Nós temos que expor. E como que a gente consegue expor isso? Como se comunicar com esse consumidor? Mais de 80% dos varejistas usam as redes sociais para suas vendas, revela pesquisa. As redes sociais estão dominando, Facebook, Instagram, estamos falando em 80%. Se você também não está inscrito nas nossas redes, YouTube, Instagram, procure lá Laércio Comar, se inscreva no canal, encaminhe para seus amigos, dê uma força para a gente nesse sentido. Mas voltando ao comércio. As redes sociais são muito simples. Não estamos falando você que tem uma loja tradicional, uma indústria, você que é representante da indústria. Não precisamos de grandes sites, de grandes investimentos. Nós precisamos utilizar mais isso. É tirar foto de produto e encaminhar para a rede. Lista de distribuição no WhatsApp. É se comunicar. Isso é uma poluição de informação. Sim, mas esse é o jogo. Você vai esperar o quê? Vai esperar o teu concorrente tomar essa parte do mercado? É uma comunicação simples. Mais do que 80% estão utilizando rede social. Parem para pensar que existe 20% que ainda não está. Tem 20% que está na sua loja, sentado no fundo dela, esperando o consumidor vir. E não falou através de Instagram, de Facebook, de nada disso, que você tem novidade, que você tem uma campanha, que você tem o frete grátis, que você tem um material diferente. O consumidor está com menos dinheiro no bolso. Ele vai gastar aonde ele achar mais interessante. Você não faria a mesma coisa? Pensa um pouquinho. Se você gosta desse material, compartilhe com seus amigos. Dê uma força lá para o canal da gente. Muito obrigado e até semana que vem.